Hoje nós vamos falar sobre a Sutra do Lótus. Namyo Renkyo, Namyo Renkyo, Namyo Renkyo. Que a força do Divino Espírito Santo esteja conosco. Capítulo 21. Poder transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifestam esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namyo Renkyo, Namyo Renkyo, Namyo Renkyo. Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos relatos do Bosatsu, rei do medicamento. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namyo Renkyo, Namyo Renkyo, Namyo Renkyo, Namyo Renkyo. Que a força infinita de Deus, Jesus, Krishna, Buda e de todos os espíritos protetores nos envolvam com sua luz, com sua paz, com sua harmonia, libertando-nos de todos os males passados, presentes e futuros. Jesus Cristo, Nossa Senhora Aparecida, envolve-nos com teu manto bendito, protegendo nosso companheiro, protegendo nossa família e todos os seres que estão nos hospitais, nas creches, nos asilos, nas prisões e nos hospícios. Assim seja, definitivamente por toda a eternidade. Amém. Namyo Renkyo, Namyo Renkyo, Namyo Renkyo. Por favor, decide por mim. Eu deixo tudo em suas mãos. Eu me integro ao Sutra do maravilhoso ensinamento. Eu me integro ao Sutra do maravilhoso ensinamento. Eu me integro ao Sutra do maravilhoso ensinamento. Sutra do Lótus, capítulo 21. Poder transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifestam esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. O Sutra do Lótus, capítulo 21. Poder transcendental do Nyorai. Namyo Renkyo, Namyo Renkyo, Namyo Renkyo. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifestam esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namyo Renkyo, Namyo Renkyo, Namyo Renkyo. O Sutra do Lótus, capítulo 21. Poder transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifesta esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namyo Renkyo, Namyo Renkyo, Namyo Renkyo.
poder transcendental do Nyorai, os Budas inspiradores do mundo, fundamentado em seu grande poder transcendental, manifesta esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos relatos do Bosatsu Rei do Medicamento. Ó flor do Rei das Constelações, 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 ó flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos relatos, Bosatsu Rei do Medicamento. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar este sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar este sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Capítulo 23. Antigos relatos do Bosatsu Rei do Medicamento. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar com perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Vamos nos concentrar agora e fazer nosso pedido.
Assim agradecemos ao Divino Pai, a luz bendita, e pedimos que as forças cósmicas inundem nosso pedido, iluminando-o, protegendo-o. Ilumine nosso lar, protegendo completamente. Que as forças do infinito, Pai, sejam recebidas por toda a nossa família, por todos os seres da Terra e do Universo. Que as forças infinitas do Pai sejam recebidas por todas as pessoas do nosso livro de orações. Que todas as pessoas do nosso livro de prece recebam a luz bendita, a força bendita, o amor bendito. Que sejamos protegidos, que o nosso lar seja iluminado à frente e atrás, na entrada e na saída, nas portas e janelas, nas paredes, no teto, nos alicerces, que todo mal seja retirado, que toda energia escusa seja retirada, que toda a atmosfera seja iluminada pela força infinita do Cristo Redentor. Que Nossa Senhora cubra nosso lar com seu manto bendito, cubra toda a nossa família com seu manto bendito, cubra todos os nossos antepassados com seu manto bendito, e que todos os seres da terra e fora dela sejam cobertos pelo manto bendito de Nossa Senhora. Assim é, assim será, por todo sempre. Assim é, assim será, por todo sempre. Assim é, assim será, por todo sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Amém. Repita esse sutra, que é um sutra especificamente ligado à cura. Fica com Deus. Namastê. Somos a Casa de Lakshmi, Clínica de Desenvolvimento do Ser. Estamos aqui para realizar a Sutra Sagrada. Acompanhe meditando. Isso vai nos fazer bem. Antes de começar a Sutra, faça seu pedido. O que você pretende? Peça a Deus, a Jesus, aos mestres superiores, aquilo que você mais precisa. Isso vai te ajudar. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. Eu me integro ao Sutra do maravilhoso ensinamento. Eu me dedico ao respeitável Buda do Oriente. Essa estação é protegida pelos Budas do passado, do presente e do futuro. Os maus pensamentos e demais forças maléficas não podem violá-la. As opiniões errôneas e as eventualidades desse nascimento até a morte não podem corrompê-la. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. Eu me dedico universalmente ao honrado Shakyamuni, benfeitor e mestre eternamente iluminado. Eu me dedico à Sagrada Torre do Buda, tesouros imensuráveis, que nos comprova o Sutra do Lótus e a todo Buda existente nas 10 direções. Eu me dedico aos Nyorais, eu me dedico à luz do Sol e da Lua, brilho da flor de lótus, próprio desenvolvimento, luz radiante, símbolo da fama, luz dourada do mundo terrestre, fragrância de sândalo tamara, grande sabedoria transcendental, esplendor do ensinamento. Esplendor universal, rei da sabedoria profunda, como o oceano elevado como a montanha, sobre a flor de lótus, ornado por 7 tesouros, símbolo do tesouro, rei dos seres celestiais. Visto com alegria por todos, estandarte irradiando, centenas de milhares de luzes, rei da dignidade radiante, límpido esplendor do sol e do luar,
e pura sabedoria como a flor de lótus e o rei das constelações, que além dos nhorais são intitulados dignos de oferenda e culto, completamente iluminados e perfeitos em conhecimento e ação, plenamente libertos, vencedores do mundo, insuperáveis e condutores dos homens, instrutores dos seres celestiais e dos homens, Budas e universalmente honrados, que todo o universo possa se integrar ao maravilhoso ensinamento. Eu me dedico ao Nichiren Grande Bosatsu, o eminente precursor sábio e amplo pregador do Sutra do Lótus, ao Bosatsu prezador benevolente e compassivo, pregador de significados profundos. Eu me dedico aos Bosatsu Luz Magnífica, potência vasto como o universo, excelência universal, onde eu sei rei do medicamento, nobre medicamento, miroco doador destemido, constante diligência, som magnífico e atento às vozes do mundo. Eu me dedico ao grande Brahma, soberano celeste, ao Indra, soberano celeste, e à princesa, o soberano dragão do oceano. Eu me dedico aos deuses tutelares dessa região. Eu me dedico a todos os grandes Bosatsus, seres celestiais e bons espíritos terrestres. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo.
Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo. Eu posso esperar meu coração e pensamentos desvairados, que as fotos cometidas por mim, inadvertida e inconscientemente, dissolvam-se como orvalho ao calor do sol matinal, e todos os voos e seres celestiais estejam comigo para me dispensar proteção. Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo. Que a luz bendita do Pai e do Filho Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo. Transferência de méritos que pode ser esperados as faltas cometidas inadvertida e inconscientemente, bem como o coração e os pensamentos desvalados dos meus ancestrais e de todos aqueles que estão inscritos no registro de nomes póstumos, todos os espíritos cultuados no dia de hoje, e todos os espíritos relacionados aos meus familiares e de todos os membros de minha família. Lerei agora o Sagrado Sutra, não com minhas forças, mas sim com a graça de todos aqueles Jesus Budas, até os seres celestiais, que esses, ouvindo a leitura desse Sutra, façam despertar em mim e em todos o desejo de alcançar a sabedoria iluminadora. Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo. Sutra do Significado Imensurável, capítulo 13, as 10 virtudes. Primeira virtude, assim disse Buda: ó filhos de boa intenção, a prática desse sutra pode despertar o desejo de alcançar a sabedoria iluminadora nos bozatos que ainda não aspiram, a benevolência nos impiedosos, grande compaixão nos que tiram a vida de outros seres, contentamento nos ciumentos, o desapego nos apegados, a caridade nos avarentos, a humildade nos arrogantes, a paciência nos coléricos, a perseverança nos indolentes, a aspiração à tranquilidade, através da meditação, nas pessoas de mente inquieta, a sabedoria nos ignorantes, o desejo de conduzir outros ao caminho, naqueles que ainda não o fazem, a vontade de praticar as 10 ações virtuosas naqueles que cometem as 10 ações maléficas, o desejo de almejar, a constância imutável naqueles que estão apegados a fenômenos inconstantes, a determinação naqueles que facilmente se desencorajam, o desejo de se libertar das imperfeições naqueles que as possuem demasiadamente, e o desejo de eliminar as ilusões naqueles que são dominados pelas mesmas. Ó filhos de boa intenção, essa é chamada primeira virtude e o poder transcendental desse sutra. Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo. Sutra do método da prática pela meditação. Sobre o Bodhisattva, excelência universal. Se a ilusão e o sentido da visão e os olhos estão impuros, maculados pelos distúrbios kármicos, recita com afinco
o Sutra do Grande Veículo e medita sobre o real aspecto dos fenômenos e ser chamado de extinção do mau karma através da purificação da visão. Quando o sentido da audição percebe sons confusos e discordes, destrói o princípio da harmonia. Esse faz a pessoa enlouquecer como um cimo tolo. Recita com afinco o Sutra do Grande Veículo, meditando sobre a mutabilidade constante e interdependente da existência, sendo isso a vacuidade e ausência de forma, que é o ensinamento. Assim extinguirás definitivamente todos os empecilhos kármicos e obterás a audição transcendental, capaz de ouvir sons das 10 direções. O sentido do olfato almeja variados odores, despertando o desejo para o contato. Esse olfato desordenado e iludido produz numerosas impurezas devido à sua própria contaminação. Se recitar o Sutra do Grande Veículo, contemplando a realidade última dos fenômenos, poderás livrar-te dessa contaminação por toda a eternidade. O sentido do paladar provoca mau karma através de 5 tipos de palavra inadequada. Se desejares obter autocontrole, pratique com afinco a compaixão e a benevolência, e pensando na genuína tranquilidade do ensinamento, liberta de todos os pré-julgamentos e falsas distinções. O sentido mental é semelhante a um cimo inquieto, e nem por um instante conhece a imobilidade. Se quiseres dominá-lo, recita com afinco o Sutra do Grande Veículo, meditando sobre o grande corpo iluminado dos Budas, sobre seu poder, sua impavidez e outras habilidades. O corpo é a base das forças motrizes, os sentidos comparáveis de 6 rebeldes vagueiam desimpedidamente em seu interior, semelhantes à poeira que é levada pelo vento. Se quiseres te libertar dessa condição negativa, manter tua mente tranquila e livre, permanecendo sempre na cidadela de Nirvana, recita com afinco o Sutra do Grande Veículo e pensa naquele que origina os Bodhisattvas. As inumeráveis habilidades perfeitas serão obtidas através da meditação sobre o real aspecto dos fenômenos. Esses são denominados 6 sentidos. Oceano de todos os empecilhos kármicos é criado por percepções ilusórias. Se realmente quiseres purificá-los, senta-te em meditação e pensa no real aspecto dos fenômenos. Então todos os empecilhos kármicos se dissolverão à luz da sabedoria, tal como o orvalho que se dissolve ao sol da manhã. Por isso deve-se praticar com afinco a purificação dos 6 sentidos. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Sutra do Lótus, capítulo 2, as habilidades. Nessa hora, universalmente honrado Shakyamuni saiu calmamente de seu estado de meditação e, dirigindo-se a Sharyamuni, disse: a sabedoria dos Budas é profunda e imensurável. Portanto, a sabedoria é difícil de ser compreendida e franqueada. Nenhum dos que ouvem o ensinamento sem aspirar à iluminação, nem os que o buscam com fins egoístas conseguem alcançá-lo. Por quê? Porque os Budas outrora aproximaram-se de incontáveis miríades de outros Budas, praticaram todos os ensinamentos dos inumeráveis Budas, esforçaram-se com perseverança e coragem, fizeram com que seus nomes se tornassem universalmente conhecidos. Assimilaram o profundo e incomparável ensinamento, sendo a intenção dos Budas difícil de ser compreendida, pois o ensinamento é pregado de acordo com as circunstâncias. Ó Sharyamuni, desde que atingi a realização búdica, tenho pregado através de inúmeros exemplos e alegorias, tenho empregado incontáveis habilidades para orientar os seres viventes, libertando de seus apegos. Porque os Budas já alcançaram o perfeito domínio das habilidades da sabedoria e da perspicácia. Ó Sharyamuni, a sabedoria e a perspicácia dos Budas são vastas, profundas, imensuráveis e sem impedimento. Eles têm poder, audácia, capacidade de concentrar-se, libertar-se e entrar em estado de meditação, os quais são profundos e infinitos, e alcançaram plenamente esse ensinamento sem precedentes. Ó Sharyamuni, os Budas possuem excelente discernimento, pregam o ensinamento de maneira hábil, emite palavras suaves e alegram o coração dos seres viventes. Ó Sharyamuni, em suma, os Budas assimilaram esse ensinamento imensurável
infinita e sem precedentes. Vou me deter, Sharihatsu, não devo continuar a pregar. Por quê? Porque a realização alcançada pelos Budas é um ensinamento único e incomparável, infinito e sem precedentes. Apenas os Budas podem conhecer plenamente o real aspecto dos fenômenos, como são suas características, sua natureza, sua substância, seu potencial, sua função, suas causas, seu condicionamento, seus efeitos, suas consequências em sua essência, cada um é a mesma unidade. Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo. O Sutra do Lótus, capítulo 12, Daibadata. Disse o Buda aos montes: se no futuro homens e mulheres de boa intenção ouvir esse capítulo sobre Daibadata, o Sutra do Lótus, se nele crerem com fé respeitosa, pura e isenta de dúvidas, não cairão nos infernos, no mundo dos espíritos famintos ou na condição animal. Nascerão na presença dos Budas das 10 direções, em local onde ouvirão constantemente esse sutra. Se nascerem nos mundos celestiais ou no mundo dos seres humanos, desfrutarão de perfeita e inefável felicidade. Se diante dos Budas surgirão espontaneamente, dentro de flores de lótus. Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo. Sutra do Lótus, capítulo 16, a duração da vida do Nyorai. Desde que alcancei a condição de Buda, passaram-se incontáveis miríades de ciclos cósmicos. Durante esses ciclos cósmicos tenho pregado constantemente o ensinamento, instruindo incontáveis miríades de seres viventes, inspirando-os a ingressar no caminho de Buda. Como um dos meios para ingressá-los, tenho-lhes mostrado minha extinção, mas na realidade sempre aqui permaneço, pregando o ensinamento. Embora eu esteja próximo dos seres viventes com meus poderes transcendentais, eu os impeço de me verem. Os seres assistindo minha extinção cultuam minhas relíquias e, tomados de saudade, anseiam avidamente por mim. Quando os seres se tornam sinceros, maleáveis e receptivos em seu desejo de encontrar o Buda, não hesitem em arriscar seu corpo e sua vida. Nessa hora, em companhia dos monges, manifesto-me no pico dos abutres e dirijo-me aos seres, dizendo-lhes: permaneço sempre aqui sem me extinguir, mas como possuo o poder das habilidades, mostro-lhes tanto a extinção como a não extinção. Também em outras localidades, se houverem seres que me respeitem e sigam entre eles, pregam o ensinamento. Não tendo percebido isso, vós apenas pensais que eu me extingui. Vejo seres viventes imersos no mar de sofrimento. Então não manifesto minha forma, para que se tornem ávidos por mim. Quando os vejo ansiosos por mim, manifesto-me e lhes prego o ensinamento. Tais são os meus poderes transcendentais. Durante incontáveis ciclos cósmicos tenho permanecido no pico dos abutres e outros lugares. Mesmo quando esse ciclo de vida chegar ao fim e os seres viventes sentirem-se envoltos pelas chamas, essa minha terra permanecerá segura e tranquila, repleta de seres celestiais e humanos. Nela há bosques de jardins, palácios e torres, tudo ornado com variadas joias. Numerosas são as aves ornadas de joias e repletas de flores e frutos. Ali os seres se entregam à alegria e ao prazer. Os seres celestiais tocam tambores, produzindo constantemente variadas melodias, e fazem cair chuvas de flores mandaravas sobre Buda e a multidão dos seres. Minha terra pura jamais é devastada, mas os seres viventes veem-na como se estivesse sendo destruída pelo fogo, e repletos de aflição, terror e sofrimento. Esses seres errantes, arrastados por suas causas negativas, vivem imensuráveis ciclos cósmicos sem poderem ouvir o nome das 3 joias. Os seres receptivos e honestos que cultivam as virtudes sempre veem que aqui estou pregando o ensinamento. Então ensino-lhes que a vida do Buda é imensurável. Para aqueles que após longo tempo finalmente contemplam o Buda, digo que o Buda é difícil de ser encontrado. Tal é o poder de minha sabedoria. O brilho dessa sapiência atinge imensuráveis distâncias e a minha vida se estende por incontáveis ciclos cósmicos. Isso foi alcançado após um longo tempo de prática. Vós que deveis possuir sabedoria, não vos deixeis levar pela dúvida. Ela deve ser eliminada para sempre, pois as palavras de Buda não são vãs, são verdadeiras. São como as palavras de um médico hábil
que, visando curar seus filhos desvairados, mandou dizer-lhes que morrera, embora continuasse vivo,